Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindo todo mundo, mais uma aula, meu irmão. Iniciando aqui mais uma aulinha, nossa terceira aula de história do RN. E hoje um assunto muito importante, porque nas duas aulas anteriores a gente trabalhou um pouco do RN sim, mas trabalhamos também a ideia do que, não? Da história do Brasil como um todo também, né? Junto com o RN. Hoje não, cara, essa aula de número 3 a gente vai começar, é direto o RN aqui agora, trabalhando a ideia do governo geral, trabalhando a ideia do abandono da capitania do Rio Grande, trabalhando também a ideia da União Ibérica, para você entender o impacto disso no RN. Vamos trabalhar também a Fortaleza dos Reis Magos, tá? Que foi justamente o primeiro forte construído aí no RN, e a fundação de Natal. São tópicos da aula de hoje que a gente vai estar esquematizando tudo para vocês. E claramente, galera, agora a gente entra em uma parte decisiva. Eu costumo dizer que é uma parte decisiva da história do RN. Não, por quê? Porque até aqui nós vimos que Portugal chegou, explorou o pau-brasil, tentou defender o litoral, né? A gente viu isso. Que mais? Criou as capitanias hereditárias que a gente viu, inclusive a gente viu que a capitania do Rio Grande foi uma capitania que continuou com um problema muito grave, ou seja, ela não prosperou. Ela existia no papel, contudo, Portugal demorou muito para o quê? Para ocupá-la de verdade. A ideia da capitania do Rio Grande foi o quê? Tardia. Tá? Então guarda dessa informação. Então aqui, olha só, a gente vai começar aqui, eu quero começar a esquematizar com vocês a ideia da capitania do Rio Grande, tá? Que vocês sabem que é a capitania do Rio Grande. E aí eu puxo a mesma parada que eu botei no início da aula passada, tá? Aquela frasinha para vocês lembrar, a ideia de tardia, né? E hoje a gente vai explicar para vocês justamente por que se deu de forma tardia. Lembra que eu falei para vocês que teve a primeira tentativa dos donatários vir para cá, deu erro, deu ruim? Eu vou te explicar hoje por quê. Isso é o ponto central da aula. É tudo que a gente vai estar trabalhando nessa aula de hoje, beleza? Agora, vê só, primeira coisa, quando as capitanias fracassaram, né, eu precisava achar o quê, Bruno? Eu precisava achar meios alternativos. Foi aí que em 1549 teve uma parada chamada Governo Geral. Olha só, é importante saber o que foi isso aqui. 1549, como forma de tentar suprir, né, esse fracasso das capitanias, houve uma parada chamado Governo Geral. Eu vou te explicar mais ou menos isso aqui, porque isso aqui é importante também a gente poder estar entendendo do ponto de vista da RN. Mas vamos lá, devagarinho, com calma. O sistema de capitania não estava funcionando. Isso aí não é novidade para ninguém. Só teve duas que prosperaram, que foi a de São Vicente e Pernambuco. Pernambuco principalmente devido ao açúcar. E fracassaram por diversos motivos, você sabe comigo. Resistência indígena, presença de estrangeiros no Brasil, né, os franceses. Dificuldade com a comunicação de Portugal. E aí Portugal percebeu o seguinte, cara, com esse fracasso das capitanias hereditárias, Portugal percebeu o seguinte, galera, percebeu que não dá para deixar tudo nas mãos dos donatários. Não dá para a coroa precisa de certa forma centralizar o comando. Então a primeira coisa que aconteceu, a sede do governo, que foi inclusive a gente sabe que foi a primeira ideia de primeira capital e tal, foi instituído esse governo geral. O governo geral ele tinha diversos objetivos, né? Aumentar o controle administrativo, né, da coroa portuguesa, defender melhor o local. Vamos defender melhor aqui porque os donatários não deram conta. Vamos combater as invasões estrangeiras. Vamos apoiar as capitanias. As capitanias não deixaram de existir, mas vamos apoiá-las. E a sede do governo geral, inclusive, é importante isso para a história do Brasil. Onde foi a sede do governo geral? Em Salvador, né, na capitania da Bahia, que antigamente, né, Salvador fazia parte da capitania da Bahia. Então essa sede aqui foi instaurada lá em Salvador, foi a sede. E esse governo geral estava lá, na ideia de apoiar as capitanias, de combater invasões, entre diversas outras coisas, tá? Salvador foi o local. Ele passou a ser o centro administrativo da colônia, tá? Passou a ser o centro administrativo da colônia. Então veja só, a ideia, né, que agora muda um pouco. Antes, cada capitania dependia muito o quê? Do esforço do seu donatário. Porra, aquela capitania só vai prosperar se o donatário dela for o quê? For um cara bom.
Só que com o governo geral passou a não depender tanto do que? Do donatário, né? Passou a existir uma autoridade o quê? Uma autoridade central, uma autoridade representando o quê? Algo mais global, diretamente ao rei português, né? Então isso é a ideia do governo geral. Tirou mais essa questão o quê? Tirou mais essa ideia da autonomia dos donatários e centralizou, né? Foi responsável por essa ideia da centralização administrativa da colônia. E isso é o governo geral. Mas, Bruno, até agora eu não entendi o que isso tem a ver com o RN. Tem tudo a ver com o RN, cara. E eu vou te explicar agora por quê. Por quê? A capitania do Rio Grande, ela estava ligada ao atual Rio, né? Ligada ao atual Rio Grande do Norte, mesma coisa. Toda vez que eu falar em capitania do Rio Grande, é a do Rio Grande do Norte, tá, galera? Porque na época eu falava-se Rio Grande. Desde o início da primeira aula eu falei para vocês, galera, toma cuidado, porque essa capitania do Rio Grande, ela é estratégica, mas pouco ocupada. E aqui eu sempre quero fazer menção a isso. Essa ideia dessa capitania ser estratégica, porque isso aqui cai muito em prova. Você entender o quão era importante a localização da capitania do Rio Grande. Ela era estratégia. Ela tinha um litoral, galera, muito importante, né? O litoral dela, ela tinha um litoral importante, o rio Potengi, né? Esse rio, vocês vão ver que eu vou citar muito aqui com vocês. Tinha uma presença indígena forte. Também tinha uma ameaça estrangeira, especialmente a francesa. Então aqui, imagina que é o litoral da região, tá? O litoral da região da capitania do Rio Grande. Aqui eu tinha, por exemplo, o que era mais importante? Primeiro eu tinha um rio que era muito importante aqui. Era um rio estratégico chamado Potengi, que vocês vão ver daqui a pouquinho, que eu vou citar ele de novo quando a gente falar sobre a construção do primeiro forte. Aí quando a gente puxa um pouquinho mais aqui para baixo, muito importante saber também a questão dos índios. Então era um local litoral aqui, tá? Essa região litorânea, era uma região que tinha bastante índio. Além disso, não pode deixar de mencionar também os franceses. Os franceses se faziam presentes aqui, tá? Nessa sistemática do litoral do Rio Grande também, da capitania. Então, mesmo com o governo geral, a ocupação efetiva do Rio Grande do Norte ainda demorou. Pô, fizeram o governo geral, a gente pensava que o negócio ia andar, mas ainda assim demorou. Mas o que aconteceu aqui? Portugal estava preocupado com outras áreas, esquecendo um pouco ainda do RN. Então, essa capitania do Rio Grande, é importante o cara memorizar o seguinte, galera. Ela existia no papel, mas não na prática. Ela meio que ficou abandonada, foi o que eu falei para vocês. A capitania do Rio Grande teve um verdadeiro abandono. Vocês já sabem que a gente comentou aqui que a capitania do Rio Grande, lá em 1534, ela foi doada por Dom João III para quem? A João de Barros. E quem auxiliava João de Barros era quem? Aires da Cunha. E agora a gente vai começar a falar um pouquinho sobre o fracasso desses caras, né? Então veja, eu tive quem? Eu tive Dom João III, que mandou isso aqui para quem? Para João de Barros. João de Barros. E quem que auxiliava esse cara? Quem auxiliava ele automaticamente era um cara chamado Aires da Cunha, que também é um nome importante a ser lembrado aí, tá? Seria, de certa forma, o braço direito. Aires da Cunha. Então aqui a gente está falando sobre a doação da capitania do Rio Grande. Por que a gente está retomando isso? Porque você vai ter que entender. Essa doação, já falei para vocês na aula passada, que ela não significou uma ocupação imediata. Isso é óbvio. E aqui está uma ideia muito importante para vocês. Houve o que muitos livros e a doutrina de história chama hiato temporal. O que é um hiato temporal? Hiato é um período vago. E como assim? Houve um hiato temporal, né? Do quê? Da concessão formal da capitania, ele concedeu aqui para João de Barros, e houve um hiato para ocupação efetiva. Teve um espaço de tempo muito prolongado. Então, meio que o hiato é o quê? Um intervalo. Eu percebi que nas questões do Rio Grande do Norte, nos concursos, a banca gosta de usar esse termo. Um hiato temporal. O que é o hiato temporal? Um intervalo. Teve um intervalo grande. Então, a capitania, pessoal, ela foi dada no papel, mas demorou muito para ser ocupada, né? E o que aconteceu? Eu falei para vocês na aula passada que teve uma verdadeira tentativa frustrada desses caras, né? E isso se deu em 1535. Então veja, aqui já puxa um ponto importante para o RN. Em 1535, a gente teve aqui, ó, dos donatários, a primeira tentativa frustrada de uma ocupação da capitania do RN. Repara que ela foi dada lá pelo Dom João III, e logo em seguida os caras tentaram, pô. E foi justamente aqui que se desanimaram, porque a primeira tentativa já foi o quê? Já foi frustrada. E eu quero que tu entenda
como que essa tentativa ficou marcada na história, porque isso pode ser alvo na tua prova. Não, como assim? Em 1535, galera, João de Barros ele financiou uma grande expedição para poder tentar ocupar a região. Então veja, quem financiou foi esse cara. João de Barros, ele fez o quê? Esse cara ele financiou essa primeira expedição de 1535. Mas quem foi propriamente dito, quem entrou lá, embarcou para poder ir, foi Aires da Cunha. Ah, Bruno, legal. Então veja, quem financiou? João de Barros. Ele fez um grande financiamento e essa expedição foi comandada por Aires da Cunha, que eu falei para vocês até que era o assessor. Agora, cuidado. Aires da Cunha não veio sozinho. Ele veio com aproximadamente 900 homens em direção ao litoral rio-grandense. Então veja, o cara veio e não veio sozinho. Ele veio na ideia de ocupar. Foi a primeira tentativa. Ele veio com 10 navios e com aproximadamente 900 homens para poder pegar e produzir aquela ideia daquela região. Mas veja bem, lá em 1501 eu falei para vocês que vieram para essa região do RN e colocaram lá o Marco de Touros, que foi uma posse simbólica. Aqui o objetivo não era apenas a posse, tá, da capitania do Rio Grande. A expedição também pretendia, a ideia de Aires da Cunha era passar ali pelo RN, mas também ir para o Maranhão. E possivelmente procurar caminhos ligados ao quê? Às riquezas do Peru, né? É o que a gente tem como história. Pois o quê? Porque a gente tinha muitas notícias de metais preciosos. E os caras saíram em busca de metais preciosos. Então não tinha só o objetivo de tomar posse da capitania. Ele vai falar, rapaz, vamos unir o útil ao agradável, vamos fazer parada toda. Então, estavam atrás de riquezas. Então a ideia é o quê? Eles iam ali para o RN, para a região litorânea, passaria ali com o objetivo de alcançar o Maranhão, até mesmo chegar à ideia das riquezas do Peru. Então isso é um ponto muito importante para a gente poder estar memorizando. Ou seja, não só era essa primeira expedição a ideia da colonização, mas ele também estava buscando por riqueza, por metais preciosos, por uma expansão territorial. A banca pode estar abordando esses conceitos também. Só que aí entra na história um desastre que é muito importante você estar lembrando, porque é um desastre muito forte, é um desastre muito importante na história do RN, que chama-se o desastre do Cabo de São Roque. Olha só. Desastre do Cabo de São Roque. Por que eu fiz questão de escrever isso aqui para vocês, galera? Porque é um tema muito íntimo aqui da história do Rio Grande do Norte. E vocês devem estar memorizando esse chamado desastre do Cabo de São Roque. Massa demais, Brunão. É aqui justamente que eu vou ter o quê? A ideia da falha dessa tentativa. Dessa primeira tentativa de colonização daqui da capitania. Galera, quando a frota de Aires da Cunha chegou ao litoral potiguar, eles chegaram numa região chamada região de Cabo de São Roque. Por isso que o nome chamou o quê? Desastre do Cabo de São Roque. Foi a região em que eles chegaram. Isso deu origem ao nome do desastre. Foi atingido o navio desse cara, a frota desse cara foi atingida por uma forte tempestade. Aqui a região, e isso aqui foi atingido, a galera, por uma forte tempestade. Brunão, naquela época não é como hoje não, filho. Tem previsão de tempo, nada não. O bagulho foi doido, cara. Foi tiro, porrada e bomba. A parada aqui, meu irmão, não foi pouca merda não. O bagulho foi doidão. Não foi à toa, meu aluno, que o quê? Aires da Cunha morreu no naufrágio. Então aqui é um ponto importante, porque você já sabe que Aires o quê, filhão? Aires bateu as botas. Bateu as botas. Não, bateu as botas é o quê? Morreu, filho. Morreu. Aires bateu as botas, ele morreu nesse naufrágio, nessa tempestade que teve. Isso convencionou se chamar o quê? Desastre do Cabo de São Roque. Cara, automaticamente, já na primeira tentativa de 1535 de vir para a capitania do Rio Grande, acontece uma parada dessa, João Barros financiando, Aires morreu. O cara dá uma desanimada ou nada, irmão. E isso é um dos motivos que o quê? Trouxe essa ideia da capitania ser ocupada tardiamente. Então veja, com a morte do comandante Aires da Cunha, o projeto fracassou. O restante da frota, os caras que sobreviveram, seguiram para o Maranhão, que era o objetivo deles também, mas a tentativa de ocupação efetiva da capitania do Rio Grande foi fracassada. Ah, não foi fracassada? Foi comprometida com o naufrágio. Então,
Toma cuidado que isso aqui é muito importante para a história do RN, você entender esse desastre do Cabo de São Roque. Então veja, quando a gente pega um lapso temporal, 1535, Bruno, o que aconteceu? Expedição de Aires da Cunha que ele financiou, mandou lá, de Aires da Cunha que ele meteu as caras para ir, né? Financiada por quem? Por João de Barros, mas houve um naufrágio no Cabo de São Roque que ocasionou a morte dele. E com isso, com essa morte desse cara, teve uma consequência de o quê, galera? Teve uma consequência que não foi tão boa pro Rio Grande. Consequências desse fracasso. Esse fracasso, né, atrasou muito a ocupação portuguesa na capitania do Rio Grande. A capitania ficou praticamente abandonada, cara, né? Ficou muito vulnerável. Então, eu tive 3 problemas que marcaram esse período primariamente. A primeira coisa, por que não foi ocupado o território do Rio Grande? O primeiro, resistência indígena, que você já sabe. E quando a gente fala nessa resistência dos índios aqui, é até bom citar qual os índios, que vocês vão ver que vão ser o quê? Os potiguaras. Potiguaras, que é aquela galera que fica ali mais no território litorâneo. Os potiguaras foram os principais resistentes dessa ocupação do RN. Pô, o território é meu. Então eu tive uma resistência. O segundo caso foi a ideia do quê? Da presença dos franceses. Porra, os franceses estavam ali, inclusive estava tendo um vínculo legal deles com os índios, dificultaram também. Os franceses, o quê? De olho no pau-brasil. Querendo o pau-brasil, estavam lá, pô. E o terceiro foi a dificuldade da própria coroa portuguesa fixar um povoamento ali. Tentaram e o navio naufragou. Aí desanimaram. Então, cuidado. Quando a gente fala na resistência indígena, na capitania, é muito importante se lembrar dos potiguaras. O que os potiguaras faziam? Eles habitavam o litoral do atual Rio Grande do Norte. Então era aquela galera, os índios ficavam mais na região litorânea. Eles ficavam também em áreas próximas. E eles resistiram à ocupação portuguesa. Essa galera aqui, quando você vê na sua prova, você tem que lembrar automaticamente do termo resistência. Porque quem que foi responsável pela resistência? Muito se deu por causa dos índios, tá? Esses potiguaras, eles ficavam justamente na área litorânea, lá no litoral. Não é à toa, meus alunos, que essa galera aqui, inclusive, começaram a ter o quê? Um vínculo ali com os próprios franceses. E isso dificultava ainda mais para Portugal. Certo? Beleza? Então veja, muito importante. É um ponto bom. Os indígenas, cuidado. A banca vai dizer para vocês que os indígenas eram figurantes da história. Não, filho. Não fazia nada. Não foram figurantes, no caso, não fazia nada. Eram omissos. Pera aí, filhão. Não. Pelo contrário, os tabajaras aí resistiram bastante. Eles guerrearam, eles influenciaram muito o ritmo da história do Rio Grande do Norte. Então guarda essa informação. E não só ele, mas também essa ideia da presença francesa no litoral potiguar. Por quê, Bruno? Porque a presença francesa, galera, enquanto Portugal não ocupava de verdade ali a capitania do Rio Grande do Norte, os franceses estavam frequentando o litoral. Então, eles tinham muito interesse, principalmente na ideia do pau-brasil. E eles mantinham muito contato com os grupos indígenas, como eu falei para vocês. Então, veja, mesmo que eu tinha o Tratado de Tordesilhas, lá de 1494, eles não respeitaram. Eles não respeitaram o Tratado de Tordesilhas. Então, assim, pra gente não focar muito em história do Brasil, o que é bom tu focar pro RN? O abandono português favoreceu e muito a presença francesa no litoral potiguar. Isso é importante você estar memorizando para a sua prova. Massa? Tranquilo, né? Bacana. Já agora eu quero falar um pouquinho para vocês também, porque isso aqui vai ser muito interessante para a gente poder entender até mesmo as chamadas invasões holandesas, entender aqui o arcabouço da história como um todo. É muito importante você saber o que é a União Ibérica. Veja só, União Ibérica, pessoal, é um período da história do Brasil, mas que afetou todos os estados. A União Ibérica ela foi um período, né, que vai de 1580 até 1640. Então veja, de 1580 até 1640, houve um período da história em que nós chamamos de quê, Bruno? União Ibérica. União Ibérica. E quando eu falo união, galera, esse nome não é à toa, é porque de fato teve união. E essa união vai ser de quem? Vocês verão agora comigo, vai ser de Portugal. E a própria Espanha. Mas vamos entender com calma isso aqui. Olha só.
A primeira coisa, Portugal e Espanha, vocês sabem que desse período chamado União, é porque eles vão ficar sob o mesmo rei. Por isso que o nome é União Ibérica. Portugal e Espanha sob o mesmo rei. Beleza. Esse é o que nós chamamos de período da União Ibérica. Mole. Aqui não é novidade para ninguém. Já aprende com a titia Teté. Mas por que aconteceu essa União Ibérica? Explicando para vocês um pouco agora da história. Na época, quem era rei de Portugal era um cara chamado Dom Sebastião. Esse Dom Sebastião, ele desapareceu na batalha chamada Batalha de Alcácer Quibir. O nome é mais ou menos assim, né? Alcácer Quibir. Era uma batalha, o cara foi pra guerra. Naquela época era comum, né? O rei ir pras guerras e tal. E o cara era um guerreiro. Ele pegou e foi pra batalha de Alcácer Quibir e acabou desaparecendo, sem notícias dele. Essa batalha aí aconteceu até em Marrocos, né? Foi uma batalha que aconteceu em 1578. 1578, Sebastião sumiu. 1578, um pouquinho antes de começar isso aqui. Mas veja. 1578, esse cara desapareceu sem deixar herdeiro nenhum. Porra, Bruno, então não deixou nenhum herdeiro, não. Dom Sebastião desapareceu e não deixou nenhum herdeiro nessa batalha de Alcácer Quibir, no Marrocos. Depois dele, aí tem que tomar cuidado, assumiu Dom Henrique, né? Que era considerado o tio-avô de Dom Sebastião. Então Henrique, ele pegou e chegou lá e, ei, vou assumir, porque eu sou o tio-avô. Mas ele também morreu, olha que loucura. Esse cara morreu sem deixar herdeiros. Então, vê, primeiro eu tive Dom Sebastião, que assumiu lá a ideia. Depois eu tive Henrique, morreu também. E por último, com essa crise sucessória, rapaz, quem é que vai? Quem é que vai assumir aqui o trono português? Porque Dom Sebastião, rei português, morreu. Depois foi Henrique, quem é que vai assumir e tal? E começou essa putaria, essa loucura. Aí, com essa crise sucessória, quem aproveitou isso foi um cara chamado Felipe II, que era o rei da Espanha na época. Ó, Felipe II era o rei espanhol. E o que aconteceu aqui, Bruno? Galera, Felipe II, ele assumiu também a coroa portuguesa. Ele disse, ó, eu vou assumir aí, filho. Não tem sucessor, eu vou assumir, eu sou parente aí. Alegou que era parente sem nem ser e assumiu. Então, Portugal e Espanha passaram ao quê? A ter o mesmo rei. Isso é o que a gente chama de União Ibérica. Então veja, com isso é impactante. Por quê? Por isso que tu precisa entender isso para poder entender que o Rio Grande também, porque todas as colônias portuguesas, incluindo o Brasil, passaram ao quê? A estar sob o domínio espanhol. Filho, você sabe que quando a gente fez o Tratado de Tordesilhas, o Brasil estava em que lado? No lado de Portugal. Mas quando começou a União Ibérica, automaticamente, cara, o Brasil passou ao quê? Passou aí para a Espanha, o domínio espanhol. E se você sabe que o Brasil está sob domínio espanhol, quem que vai estar sob domínio espanhol também? Quem? O Rio Grande do Norte. E olha só que interessante. Esse cara aqui, o Felipe II, filhão, ó, ele, ó o olhinho dele aberto, ó. Para onde? Para o RN. Não, não, brincadeira. Assumiu e disse, ó, tô de olho no RN, foi, não? Foi. Portugal besta, filho, não tava olhando o potencial estratégico do Rio Grande? Quem que viu? Felipe II. E por que Felipe se interessou pelo Rio Grande? Porque ele percebeu que algumas áreas do norte e nordeste do Brasil estavam meio que abandonadas, estavam vulneráveis. E ele percebeu que a capitania do Rio Grande era uma área dessa, que estava abandonada, estava vulnerável. E além disso, ele viu o potencial do Rio Grande do Norte. Ele viu que ela tinha uma localização estratégica. Pô, viu que era um ponto estratégico. Principalmente por causa do quê? Por causa do litoral, cara. O litoral e a barra do rio Ponteji, que eu falei pra vocês já esse rio. A barra do rio Ponteji. Galera, naquela época não tinha carro não, cara. Naquela época não tinha ônibus não, é rio. Aqui era onde eu tinha o quê? Os transportes, a navegação. Então o rio Ponteji, a barra do rio Ponteji, atraiu muito os olhos de quem? Felipe II. Então guarda isso. Por quê, pessoal? Naquela época, quem controlava? Ó, o cara que controlava a ideia de... O cara que controlava essa região do rio, controlava os rios, pô, o cara conseguia defender melhor a costa dele. Ele conseguia impedir uma presença estrangeira. Só que tinha um problema. Ele se interessou e tal. Só que quem que era o problema aqui?
nesse contexto, né? Quem que era o problema? Os franceses. O problema aqui estava por conta da França. E Filipe II sabia disso. Ele sabia que estava tendo um problema ali no atual Rio Grande do Norte. O problema era francês. Por isso que a ocupação do Rio Grande passou ao quê? Passou a ser mais uma questão de defesa. Não era apenas questão econômica, não era, era o quê? Era justamente, meu irmão, os franceses estavam dominando lá. Com isso, é importante a gente citar. E aí você tem que primeiro entender o que é carta régias, né? O que é carta régia? Pessoal, toda vida que eu falar aqui nas aulas, hoje ou futuramente, carta régia. O que é essa carta régia? Carta régia nada mais é do que uma ordem emitida pelo rei. Então, se eu falar aqui para vocês, galera, carta régia tal, é uma ordem que é emitida pelo rei, tá? Carta régia. E veja, aqui a gente tem que falar duas cartas régias muito importantes, que elas convencionou se chamar de Carta Régia de 1596 e Carta Régia de 1597. Foram duas que teve, duas ordens do rei. Uma ordem foi de 1596 e a outra Carta Régia foi uma ordem que teve em 1597. E o que é Carta Régia? Ordens emitidas pelo rei. Não esqueça disso, tá? E aqui é muito atrelado ao quê? Ao RN. Para enfrentar esse problema de franceses, dessa questão, foram emitidas duas cartas régias. Que é o que é carta régia? Ordem emitidas pelo rei. E foram o quê? A de 1596 e a de 1597. É muito importante você saber o que essa carta régia determinava. Ela chegava e determinava a expulsão dos franceses da capitania do Rio Grande. Então veja, qual foi... veja até uma questão na tua prova. Quais foram as cartas? Qual foi o documento que determinou, durante o período da União Ibérica, a expulsão dos franceses do litoral potiguar? E tem a Carta Régia de 1596 e 1597, sim. É isso que você tem que marcar. Então o rei, ele pegou um pedaço de papel, irmão, simbolizando, basicamente para você entender. Pegou o papel e disse assim, filho, expulsem os franceses e ocupem a capitania do Rio Grande. O buraco começou a ficar mais embaixo, né, irmão? Expulsem os franceses. Então, olha, importantíssimo aqui você saber. O que essas duas cartas régias determinavam que você tem que levar para sua prova? Expulsão dos franceses. Você tem que lembrar isso aqui. Massa. Tranquilo, né? Esse ponto ele é muito cobrado em prova porque mostra que a ocupação do RN teve uma motivação militar, teve uma motivação estratégica e é muito importante você lembrar isso aqui. Então lembra disso. Esses conceitos são muito importantes. 1597 chegou essa ideia, né? De, meu irmão, bota os franceses para correr. A primeira foi o quê? A primeira já chegou dizendo, vamos lá expulsar. Primeira carta, a segunda também, para reforçar. Ambas queriam o quê? Botar os caras para correr, irmão. Então veja, eu tive momentos em que, durante a União Ibérica, o rei que estava, Filipe II, ele estava querendo expulsar os franceses da região. Repara que, meu irmão, quem está fazendo isso aqui é um rei da Espanha, mas nem de Portugal. Então isso é muito importante para a história do RN. Beleza? E aí, como forma de corroborar, de enfatizar e realmente assegurar essas tomadas, houve uma expedição em 1597, que chama-se Expedição de 1597, em 25 de dezembro de 1597, ali no finalzinho do ano. Então, no dia de 25 de dezembro de 1597, houve uma determinação importante para você levar para sua prova. Qual? Chegou uma expedição para expulsar os franceses e reconquistar a região. A região estava tendo o quê, filho? Índios potiguaras e os franceses. Cara, se liga. 1597. O que chegou? Uma expedição. Não foi? Foi. Pra quê? Bora, francês, pega tuas malas aí e vai-te embora, meu filho. Vai-te embora. Carta régia. Vocês não ouviram, não? Vamos sair fora? Começou o quê? Começou a trazer um pouquinho mais de emoção pra parada. Não ficou só no papel, começou a mandar a galera. Inclusive, guardem dois nomes muito importantes.
que eram os comandantes. Quem que comandava essa expedição de 1597? O primeiro camarada chama-se Manuel Mascarenhas Homem. Olha o nome dele, repito. Manuel Mascarenhas Homem. Manuel Mascarenhas Homem. E o segundo, chamado de Jerônimo de Albuquerque. Dois caras que você vai ter que guardar o nome. Manuel Mascarenhas Homem e também Jerônimo de Albuquerque. Manuel Mascarenhas Homem. Olha só. Manuel Mascarenhas Homem. 2. Jerônimo de Albuquerque. Albuquerque. O que é que esses caras fizeram, protagonizaram aqui na história do RN? Eles foram comandantes dessa expedição. Eles comandantes da expedição de 1597. Expedição de 1597. Cara, muito importante os senhores decorar o nome desses dois caras, porque são duas figuras importantes aí. O primeiro é o Jerônimo e o segundo, Manuel Mascarenhas. Nomes que, de certa forma, são fáceis de estar sendo memorizados. Então guarda esses nomes. Eles estão ligados ao quê? Eles estão ligados à consolidação e à ocupação portuguesa na capitania do Rio Grande. Mas, Bruno, você não falou que foi a Espanha? Sim, filho, mas a Espanha e Portugal estavam sob o mesmo rei. Então, quem que estava ocupando também era português, era Portugal também. Então, quando falar em consolidação portuguesa na região da capitania do Rio Grande, esses caras foram os comandantes dessa expedição de 1597, ao qual determinou o quê? Ele começou a botar para correr. Ó. E não é à toa que depois daí que começou o negócio a andar. Começou a realmente ter essa ideia da colonização do RN. Começou a realmente ter o quê? Sair do papel. Mas aí, a gente conversa sobre isso daqui a pouquinho. Porque agora a gente vai dar um intervalo que já deu 30 minutos de aula. Então daqui a pouquinho a gente está de volta para poder esquematizar tudo para os senhores da continuação desse assunto, que tá maravilhoso. Concorda comigo? Vibra, irmão, vibra!